Olha, gente, um dos nomes da nova geração da política cearense, que obteve aí mais de 22 mil votos na eleição de 2024, assumindo uma posição de primeiro suplente no cargo de deputado estadual, com forte ligação às causas sociais, cultura, comunicação, juventude, criado nos bairros da Sapiranga e do Bom Jardim, aqui em Fortaleza, e que atualmente reside aí, ele vai me corrigir se eu estiver errado, no Janguru Sul. É criador de conteúdo da página Suricate Ceboso, que com certeza você já deve ter visto aí em algum momento nas redes sociais. Também da Vetinflix, articulador do movimento de favela. Nós recebemos aqui nos nossos estúdios ele que é geminiano, assim como eu, viu? Artista, influenciador digital e agora deputado estadual pelo PSOL. Tô falando de Léo Suricate, que está aqui conosco. Boa noite, Léo. Prazer contar com você aqui, tudo bem? Boa noite todo mundo que tá ouvindo. Rapaz, que apresentação dessa aí, eu tô bem Gostou? demais. Eu já estive aqui na casa algumas vezes. Umas vezes trabalhando, outras vezes dando entrevista por conta do humor, mas a primeira vezada como deputado estadual. E aí, como é que foi, hein, Léo? Pra gente iniciar esse nosso bate-papo aqui. Primeiro, de onde é que surgiu essa ideia de ingressar na carreira política? As pessoas me conhecem por causa do Suricate, mas eu faço parte de movimento social desde moleque, desde criança. Nasci numa família de gente que era engajada por conta da necessidade mesmo. Morava num beco com a minha avó. E aí tinha a luta do uso capião, aí depois foi a luta da água encanada, aí depois foi a luta do ônibus, a luta da escola, sempre uma luta para ter acesso às políticas públicas. Então eu sempre participei de movimento social, fui do surgimento assim, do MCP, que eu era criança, tinha 13, 14 anos, quando meu tio ingressou, e aí eu era arrastado, né, pela família, assim, vamos, e aí desde muito cedo, com formação, participei do MTST durante muito tempo, da formação inclusive do movimento, participei da ocupação que teve na Palpina em 2014, que era a Copa do Povo, que se as pessoas não tivessem a memória dá para procurar também na internet, que tem isso, falando da importância inclusive da moradia, né, da dignidade, e 4 anos depois saiu o resultado da vitória da nossa luta, que foi a nossa morada lá no Residencial José Euclides, que é no Janguru Sul, que é um conjunto habitacional. E aí, perante a tudo que eu fazia, tanto na comunicação, movimento social, e aí teve um momento do La Casa dos Vetim, em qual a gente ficava falando muito sobre a questão da vida da juventude, né? Inclusive pautado na pesquisa da professora Glória Diógenes, que fez uma pesquisa sobre a geração N, né? Os neném que não estudam, não trabalham, os que também nem procuram mais. E a gente contou isso num recorte da série, tanto que o final da série... quem assistiu, quem quiser assistir tem no YouTube, o final da série, o último episódio, a dar o spoiler, o que é o final, né? Era a questão de colocar a internet livre de graça nas periferias de Fortaleza, e foi o nosso primeiro ato lá na Assembleia Legislativa, colocar uma PEC que é de internet livre e segura, para que no Ceará tenha acesso universal, direito assim como a água, a energia. Porque a gente sabe hoje que a internet é um meio de comunicação que, além de encurtar as pessoas, informa, né? E muitas das pessoas hoje no Ceará não têm acesso. Se você for a determinados lugares, nem sinal de celular tem. Eu fui recente no IFCE de Canidé e também na UFC lá em Quixadá para participar de atividades. Se não fosse o Wi-Fi da própria universidade do IF, eu não tinha conseguido participar, por exemplo, de forma remota da sessão na Assembleia. Sim. Então, assim, a gente traz essas discussões que tem a ver com a minha trajetória de vida, mas também dos movimentos que eu fiz parte e construir luta, porque até essa questão da internet livre, a gente começou a discutir isso lá em 2013. Inclusive, conseguimos pautar isso na Câmara de Vereadores, mas infelizmente o governo na época trabalhou para sufocar isso e não colocar em Fortaleza internet como direito universal. É isso, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o deputado Léo Suricate, do PSOL. Antes de partir para as próximas perguntas aqui do nosso roteiro, Léo, é óbvio que não tinha como a gente deixar de mencionar esse episódio que aconteceu no dia de hoje, né, lá no município de Sobral. A gente até conversava aqui nos bastidores, você explicando que todo mundo foi pego ali meio que de surpresa, né? Eu queria que de forma breve você dissesse aqui para o nosso ouvinte telespectador como é que você recebeu, né, essa informação, qual que é o sentimento hoje, estando dentro da Alesse, né, e
presenciar, infelizmente, uma situação como essa, mas já tendo aí uma votação a favor, né, da PEC, da segurança. Como é que você avalia todo esse contexto de hoje? Assim, é um dia difícil, eu acho que não só para a política, mas para quem é cearense, é uma tragédia. A escola é lugar de não só de proteção, mas é escola de... A escola é o ambiente de pulsão de vida, né? Foi na escola, por exemplo, que eu consegui conhecer meus amigos, entrar na comunicação, me articular mais no sentido do movimento escolar, né? Das questões da própria escola, de discutir o acesso, a permanência na escola. E a gente vê a escola, pelo menos eu vejo assim, como um dos poucos lugares que a gente tem acesso a uma transformação de fato de vida para quem vem da periferia. E aí ter recebido essa notícia logo após a gente ter votado uma PEC com relação à quebra do teto da segurança para se investir mais em segurança, também para mim meio simbólico, porque eu acredito numa outra política, uma política de vida, né? Então eu acredito numa política que não seja essa política de morte que a gente vem vivendo ao longo dos anos e tem ficado cada vez mais violento. Não acho que a solução para a gente é ser cada vez mais militarizado, assim, porque a gente sabe que a nosso estado é muito miserável e aí eu sou a favor de uma cultura de paz. Acho que a gente já vive muito essa guerra e é muito ruim. Mas foi um dia muito triste, uma tragédia. 2 jovens, mais 2 feridos e... São pessoas que têm seus familiares e tem todo um entorno, né? Imagina o choque para todo mundo que presenciou isso, para cada criança que estava na escola, adolescente, jovem. Passar por uma situação dessa não é nem um pouco fácil. É uma coisa que, mesmo você sendo da periferia, ser meio habituado com esse tipo de informação, é muito difícil você estar num ambiente que você se sente protegido, acontecer esse tipo de coisa. E aí eu acho que tem uma resposta que a sociedade tem que dar. Queria discordar um pouco do Moses, que ele falou... Aquilo ali, eu sou meio discordo daquilo porque esse discurso de guerra ao pobre, guerra ao favelado, ele não funcionou. A gente vê que agora o Rueda está sendo investigado pela Polícia Federal porque ficou bilionário alugando aviões para o crime organizado. Então, assim... A gente tem que correr atrás do caminho do dinheiro, que é o caminho do dinheiro, é assim, onde está vindo esse dinheiro que compra arma, que acaba parando na mão de uma outra juventude que já está desligada do Estado e faz esse tipo de coisa. Não estou dizendo que o Estado não tem que ter polícia, não estou dizendo aqui que não tem que ter poder ostensivo. Só acho que a gente está enxugando um gelo e não está indo na fonte que financia esse tipo de ação. E aí eu também não sou investigador da polícia para dizer se foi isso, se foi aquilo, qual o tipo de motivação, porque eu também não sei, ainda não vi o caso de tão perto e também as investigações até agora não saiu nada sobre. Mas acho que a gente tem que ter um certo cuidado quando coloca numa parcela da população a culpa de uma fatalidade dessas e usar de uma tragédia como um palanque político, sabe? Eu acho que a gente tem que ter cuidado com a vida das pessoas e ter um pouco de respeito com os familiares também. Estamos recebendo aqui em nossos estúdios o deputado Léo Suricati, do PSOL. Léo, você inclusive estava como suplente, né? Tomou posse substituindo o deputado Renato Roseno, que se licenciou. Atualmente, você é líder da bancada do PSOL, né? Integra aí comissões também dentro da ALES. Eu queria que o deputado Léo Suricati explicasse pra gente o que ele tem buscado fazer dentro da Assembleia Legislativa. Nosso primeiro ato foi, como eu já até mencionei, protocolar a PEC, por acesso à internet, um direito universal, discutir isso, né? A gente quer discutir também o programa Ceará Conectado, que tem um fundo de 67 milhões para investir nisso, né? Que praças públicas e ambientes públicos têm internet aberta e livre, que é um direito importantíssimo, ainda mais para quem mora longe dos centros urbanos, pessoas que não têm acesso à internet. Hoje o Cinturão Digital ele chega a 184 municípios do Ceará. Então, assim, é um excelente equipamento que foi criado na gestão do governador Cid Gomes e a gente tem que se apropriar também dos nossos bens. Eu acredito numa política onde o povo tem acesso ao nosso bem comum e que é utilizado, inclusive, por grandes empresas, né? A gente tem grandes empresas no Ceará que utilizam o cinturão digital e por que não a população ter acesso a esse mecanismo que é importantíssimo. E aí tem outras coisas que a gente está levando para dentro da casa. A gente protocolou, inclusive, hoje, um projeto de indicação
que é o nome é CASA, que é o Centro de Acesso a Serviços e Atendimento de Apoio, para ser criado nos conjuntos habitacionais, que são ambientes que muitas vezes não têm nenhum tipo de acesso à política pública no seu poder ostensivo. Quando não tem, inclusive, porque tem conjunto habitacional que sofre às vezes com isso, de não ter acesso à política pública, por exemplo, até de um acompanhamento da polícia ali de forma permanente no território, sendo só aquela, vamos dizer, a ronda. Então, assim, fica... as pautas que a gente está levando dentro para casa é justamente sobre território, juventude e sobre a questão da comunicação especial à internet. E quando eu entrei foi justamente naquele momento que tinha estourado o vídeo do Felca, e aí tava aquela discussão sobre a regulação das redes, e a gente está tentando seguir nisso, pautar isso, apesar de um tempo de 90 dias, que vou estar na Assembleia lá. A gente está tentando pautar ao máximo as coisas que a gente acha que é importante, inclusive outras políticas públicas que a gente está negociando diretamente com o governo para poder construir, porque é isso, a gente é um voto naquela casa, então às vezes você tem que negociar primeiro para poder botar o projeto de lei para ele andar, porque senão é só ficar dizendo que tá protocolando coisa. E uma coisa que eu aprendi com o movimento social é que às vezes a gente tem que bater na mesma tecla 1000 vezes até que ela se materialize. A gente está ainda no nosso primeiro passo, que é aprovar uma PEC, que já é vai ser uma grande vitória. A gente já acredita que vai acontecer. A gente tem uma boa negociação com o líder do governo. Tem uma proposta de alteração pequena na PEC. E provavelmente semana que vem está entrando em votação. Na terça-feira vai para a comissão. Deve ser despachado para o plenário. E aí eu acho muito difícil que vai ter algum deputado aí que vai ser contra a universalização do acesso à internet de forma segura para o nosso povo. A gente quer levar outro debate lá para dentro com relação a isso, a questão dos data centers. Porque o que está acontecendo, né? O Ceará, não sei se a população está sabendo, mas em Caucaia tem um negócio da Casa dos Ventos junto com o TikTok para a criação de um data center que inclusive vai consumir água o equivalente de 2 milhões de habitantes do Ceará. A gente sabe que isso é um impacto muito grande. E a gente tem que discutir como é que isso vai ser feito, qual impacto isso vai gerar no meio ambiente, qual impacto isso vai gerar na nossa população e quais os benefícios que isso vai trazer para o nosso povo. Porque a gente sabe que data center não é um tipo de equipamento que vai gerar muito emprego, mas que vai gerar muito lucro, até porque o nosso dado de todo mundo que está aqui, todo mundo que está assistindo, né? E quando eu falo dado, gente, é as fotinhas que a gente posta na internet, é os vídeos, é os nossos comentários, é nossas conversas no WhatsApp. Isso vai para um lugar. E as pessoas as empresas, as big techs, estão usando a vida da gente, o nosso uso de rede social, de informações, seja de banco, de todos os aplicativos que a gente tem no celular, porque a gente permite, quando a gente entra em qualquer aplicativo, que eles façam o que quiserem com as nossas informações. Então isso é muito perigoso, além de que a gente vira um monte de pocinho de petróleo, onde a gente fica sendo minerado, e esse dado vai para um lugar que é o data center, que serve meio que de uma refinaria, e aí extrai os nossos dados e sai lá no outro lado, e isso é usado para diversas coisas, inclusive, parece loucura dizer isso, mas para fazer guerra. O Estado de Israel, inclusive, usou dados de pessoas de Gaza para poder fazer ataques. Então a gente sabe que hoje a informação que a gente dá, a nossa geolocalização, o tipo de coisa que a gente conversa, com quem a gente conversa, os nossos dados estão sendo utilizados por empresas que nem daqui são. Então a gente tem uma preocupação, uma discussão, e a gente quer levar isso para dentro da Casa Legislativa para que o Estado do Ceará comece a discutir, até porque a gente tem aqui um governo que é de centro-esquerda, que é o governador Eumano de Freitas, que é do PT, tem uma base grande e que tem condição, diferente do Congresso Nacional, de aprovar uma lei, não só uma PEC, mas também leis com relação à proteção de dados dos nossos cidadãos. E a gente sabe que... a gente sabe que tem uma questão aí que é delicada, porque tem o interesse de empresas que são bilionárias, que têm grande poder econômico. A gente sabe que essas empresas influenciam no poder político, influenciam no debate da sociedade, e a gente quer, como cidadão que está ali representando uma pauta da população, estar atento a essa questão também.
É isso. Tá aí a fala do Léo Suricati, deputado estadual pelo PSOL aqui no Verdinha Notícias. Léo, muito obrigado pela sua participação, pela fala, tá, cara? Fica o convite para você retornar em outra ocasião aqui, falando um pouco mais dos trabalhos aí na Leste, tá? Quero voltar sim, inclusive para quando a gente aprovar o nosso primeiro projeto e quando a gente apresentar o segundo, porque a gente já tem o projeto pronto, a gente ainda não apresentou, porque é isso, é a lógica de aprova o primeiro para a gente pautar o segundo, fazer zoada, fazer pressão, porque a gente sabe que a política na vida só funciona na base da pressão popular e na pressão dessa política institucional que já está meio viciada. A gente precisa fazer pressão para o povo poder conseguir ter direitos.